Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Alexandre Oliveira, falando de Piracicaba, interior de São Paulo. Antes de começar, eu quero esclarecer que neste vídeo aqui eu pretendo apenas divulgar um conhecimento do domínio público, o qual você talvez não tenha tido tempo ou disposição para pesquisar. Mas pelo menos, quem assistir a esse vídeo aqui, passará a compreender o porquê algumas coisas acontecem e outras não. Só isso. Tá bom? Não estou convidando a Polícia Federal para vir tomar café comigo, não. Senhor presidente, o Exército nunca foi intruso na política. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. 64 foi uma exigência da sociedade. As mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem. Os empresários não queriam ver seu patrimônio estatizado pelo golpe de esquerda que se avizinhava. A mídia clamava pelos militares. Toda a Igreja Católica pedia a Deus para que os militares assumissem. A OAB e a ABI eram as mais exaltadas em prol dos militares. Em 2 de abril de 64, o Congresso Nacional, e não os militares, cassou o mandato de João Goulart. Em 9 de abril de 64, este mesmo Congresso elegeu Castelo Branco para presidir o Brasil, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Foram 20 anos de pleno emprego, segurança, respeito aos humanos direitos. Passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo, mesmo com 2 crises do petróleo. Só no governo Médici foram construídas 15 hidrelétricas. Com Geisel e Figueiredo, veio Itaipu Nacional e também a usina de Angra. Sem as obras dos militares, o Brasil não existiria. Os ministros eram escolhidos entre administradores e não entre políticos. O povo ia às ruas, não para clamar por educação, já que ela era de qualidade e para todos. Inclusive, o professor tinha como exercer a sua autoridade na sala de aula e era respeitado fora dela. O povo não foi às ruas clamar por emprego, pois ele era pleno. Não clamava por segurança, porque se vivia em paz. Não clamava pelo fim da corrupção, porque ela praticamente inexistia. O povo foi às ruas só, e tão somente para pedir voto direto para presidente da República. Hoje, o povo vota para presidente, mas não tem saúde, segurança, educação, emprego, paz e futuro. Aqueles 20 anos foram apelidados de ditadura, exatamente pelos que hoje estão no poder e que dia após dia dão demonstração de admiração às mais cruéis ditaduras, como a cubana, e se entregam completamente à corrupção. É o culto ao marxismo, este mesmo que matou mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo. Vejam os currículos escolares de hoje, onde 30 milhões de alunos do ensino fundamental são diariamente envenenados com ideologias de países que nunca admitiram liberdade em seu solo, onde, com textos e gravuras, os livros condenam o capitalismo, o livre mercado e a propriedade privada, e exaltam o socialismo como remédio para todos os males. Chegará, concluindo, senhor presidente, o momento onde um novo 30 de março ou uma nova Operação Condor não serão suficientes para impedir o Brasil e a América Latina de serem lançados no braço do comunismo. Deus salve 31 de março de 64. O povo brasileiro é um povo que tem brio. Eu sou brasileiro e todos nós temos brio. Somos uma raça forte, resistente. Mas nós temos estado inertes. Esta é a minha opinião. Você não precisa concordar com ela, mas me dá o direito de dizer isso. Depois você pensa se é verdade ou não. Né? Parece que nós esquecemos ou que nós desconhecemos a nossa força. Muitas vezes o povo brasileiro consente para evitar confronto, porque parece mais fácil agir dessa maneira. A maioria de nós, na minha modesta opinião, não conhece os seus direitos de cidadão. Ok? Bom, neste sentido, por causa desse desconhecimento, eu diria que nós estamos nesta fase de cidadãos fracos, não é?
e estamos permitindo a chegada de tempos difíceis. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E essa é uma fraqueza explorada todos os dias pelos políticos corruptos, né? Eu sei. Talvez você não goste de política, eu sei. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Mas eu queria só que você lembrasse o seguinte, que quem não gosta de política, geralmente é dominado por quem gosta. Simples assim. E olha, o político conhece muito bem os direitos dele. Só que ele é uma pessoa que pode agir para o bem ou para o mal. Ele pode agir a favor do povo ou pode trabalhar em benefício próprio. Não é isso que a gente vê todo dia? Pois é. Você não precisa discutir política, né? Mas você tem pelo menos que saber exercer os seus direitos de cidadão. Você tem que saber o que fazer e como fazer quando você, seus direitos, seu trabalho, seus bens, sua família, seu país forem afrontados ou estiverem na iminência de serem roubados, não é? O povo tem que fiscalizar o governo. Não tem jeito. É assim que funciona, né? E é esse o objetivo desse vídeo, te informar como é que funciona pelo menos essa parte da engrenagem. Eu gostaria de começar te lembrando uma coisa. Nós somos uma república federativa. República, coisa pública, né? Todo poder emana do povo. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é monarquia, é república, tá certo? Bom, e federativa por quê? Porque são 26 estados e um distrito federal que são inseparáveis. Por isso que é uma federação, né? Bom, a República Federativa tem uma estrutura politicamente organizada que você não enxerga, você não vê, mas ela está lá, ela existe, né? E vai continuar existindo enquanto nós formos uma república. Essa estrutura ela tem vários nomes, ela pode ser chamada de Estado Federal, Federação, União, simplesmente Estado, ou Estado Democrático de Direito. Presta bem atenção nessa palavra, direito, é o que a gente deveria conhecer, né? Muito bem. Essa estrutura, ela conta com 3 poderes instituídos, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, além das Forças Armadas e, claro, adivinha, o povo, nós, você e eu, né? Fazemos parte disso. Aliás, todo esse pessoal que está lá trabalhando, né? Está trabalhando lá para servir o povo. E são pagos regiamente para isso. Sabe com o quê? Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Tá certo? Agora, não confunda Estado Democrático de Direito com governo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou te explicar rapidamente. O governo muda com as eleições. Você vai lá, elege um, sai um, entra outro e assim por diante. Mas o Estado Democrático de Direito continua o mesmo. Esse não muda, não. Entendeu? Bom, gente, todo mundo sabe, acompanha os jornais, acompanha o noticiário, enfim, se informa e todo mundo sabe que o povo não está muito contente com o desempenho de algumas instituições, algumas atitudes de certos governantes e assim por diante. E a tendência é o povo descontente fazer o quê? Ir para as ruas. Mas vão para as ruas fazer o quê? De que jeito? Tem que entender que tem 2 coisas que podem ser feitas. Ou protestar, ou fazer uma manifestação. Ah, mas não é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. O protesto geralmente acontece no pós-fato. Depois que aconteceu alguma coisa, o protesto é para dizer, puxa, não gostei do que aconteceu, né? Então o protesto ele existe para você dizer o que você não quer. Para o povo dizer o que não quer. Tá certo? E o povo deveria estar dizendo o que ele quer. Mas o protesto serve para dizer o que ele não quer. Só mostra descontentamento. Do ponto de vista do direito, o protesto não resolve nada. Você não vai para um advogado dizer para ele assim, doutor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você vai dizer, não, eu quero isso, eu quero aquilo, para ver se você tem o direito de ter ou não aquilo que você quer. Então, o protesto não é um caminho legalmente aceito. Além do que, ele é pós-fato. A Inês é morta, já aconteceu, né? Agora, existe a manifestação. A manifestação, sim, você pode ir, inclusive antes do fato,
não é? E manifestar aquilo que você quer. A manifestação é legítima, desde que ela seja espontânea e pacífica. Guarda bem isso, espontânea e pacífica. Por isso que existem manifestações onde a gente encontra grupos que mandam baderneiros, fazer quebra-quebra, enfim, para tornar a manifestação ilegítima. Então saiba, manifestação ela tem que ser espontânea e pacífica. Importantíssimo isso aí. Né? E lá você diz o que você quer. Não é? Só que aí as coisas se confundem. A gente vê um monte de movimentos populares que você não consegue entender se é protesto ou se é manifestação. É tudo junto e misturado. Isto no direito não tem efeito. Ok? Outra coisa importante é o seguinte, olha. Não adianta também, no movimento popular, ficar misturando o assunto. Vai um grupo de pessoas lá falar, por exemplo, que quer que baixe o combustível, o outro quer falar de auxílio emergencial, o outro quer fechar a instituição, o outro quer abrir o comércio. Isso só mostra descontentamento. Mas do ponto de vista legal, o pedido não fica claro. E o pedido precisa ficar claro. Compreende? Em outras palavras, no direito, quando você pede a coisa errada, do jeito errado e para o órgão errado, ou você não é sequer ouvido, ou se for ouvido, não é atendido. É simples assim. Se você conhece algum advogado, pergunta para ele para você ver. É assim. Quer a gente goste ou não. Percebe então, porque alguns movimentos que a gente vê por aí, algumas manifestações que a gente vê por aí, ou até protestos, eles não dão em nada? Porque o pessoal pede errado. É só por isso. Né? Infelizmente é assim. E sabe o que eu penso? Eu acho muito difícil imaginar que jornalistas, blogueiros, líderes de movimentos, comentaristas, até famosos alguns, influenciadores, né, não ajudem a divulgar esse tipo de informação para o povo. Eu acho que eles deveriam, não é? Mas isso é apenas minha opinião, é outra história, não estou aqui querendo discutir isso não. Né? Mas entenda de uma vez por todas que nenhuma instituição será fechada, senão nós deixamos de ser república. E nós não vamos deixar de ser república. Né? Muito bem. Então entenda também que o problema não é a existência da instituição em si, mas os corruptos, usurpadores que estão lá dentro. Então o que nós precisamos fazer é sanear as instituições, neste caso de descontentamento, se o povo entender que deve, precisa saber como. Então, quando e se o povo entender que está descontente com a atuação de seus representantes, né, em algumas das instituições, existe alguma ferramenta para fazer isso? Tem gente que acha que as Forças Armadas é que deveriam intervir, fala-se intervenção militar, né, e intervir por iniciativa própria e acabar com essa história, enfim, essas coisas todas. Isso não existe intervenção militar no direito, né, no Estado Democrático de Direito. Ou que o presidente poderia mandar fazer isso. Não é papel nem do presidente e nem das Forças Armadas fazerem isso por iniciativa própria. Eles não podem fazer. Aliás, tem gente torcendo para que o presidente faça um negócio desse, porque assim podem tentar tirá-lo de lá, dizendo que ele é um ditador. Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer. E nem as Forças Armadas podem também. Nenhum dos dois, por iniciativa própria, fariam uma coisa dessa dentro da República e dentro da nossa Constituição, né? Então, quando o povo, e se o povo entender, né, que existe um grupo de políticos tentando desalojar o governo existente, né, isso se caracteriza aquilo que se chama de golpe de Estado. É quando esse grupo pratica abuso de poder e interferências entre poderes, né?
Tudo que começa com C para ficar mais fácil de guardar. Coação, coerção, corrupção, chantagem, censura, cerceamento, crime de responsabilidade e mais uma sorte de violência para ferir os direitos constitucionais do cidadão, do povo, né? Que alguns exemplos: apavoramento da população, politização de saúde, rastreamento de pessoas, impedimento do trabalho, desvio de dinheiro público e etc. E aí vai. Então, se o povo entender que precisa sanear as instituições, precisa saber como é que funciona. E eu vou lhe dizer aqui o seguinte: até onde eu aprendi, só tem um jeito legítimo. Tem que ser espontâneo e tem que ser pacífico. Agora, quem que tem que pedir? É o povo. Sabe por quê? Porque só o povo pode deliberar sobre a conformação da ordem político-social. É o povo que tem que usar o seu poder constituinte, que é legítimo, não é? Por causa do princípio da soberania popular. Lembra que todo o poder emana do povo? Então. E pedir o quê? Tem que pedir aquilo que se chama intervenção constitucional para saneamento das instituições. Esse é o nome que se dá no Estado democrático de direito. Se você pedir diferente disso, provavelmente não vai ter sucesso, né? E pedir para quem? Para as Forças Armadas. Ué, me diz uma coisa: se você é roubado, você vai na arquidiocese pedir para o padre resolver teu problema? Não, você vai na polícia, né? As Forças Armadas, nesse caso, funcionam como se fossem a polícia da União, né? Estou fazendo uma analogia aqui para facilitar a tua compreensão. Então, as Forças Armadas, ao ouvirem o clamor do povo, pacífico, espontâneo, dizendo o que querem claramente, né? Sem mistura, tá certo? Poderão agir com o aval do chefe do executivo. Por iniciativa própria, não. Bom, mas então você está incitando o pessoal a fazer isso? Não, eu estou dando um exemplo. Eu estou explicando, se quiser fazer alguma coisa, como é que deve ser feito. Até onde eu aprendi, né? É isso que eu estou dizendo, tá bom? E eu acho que os líderes de movimentos populares, né, eles deveriam saber disso e deveriam agir de acordo, se quiserem ter algum sucesso. É isso que eu queria falar para vocês. Pedir a coisa do jeito certo, a coisa certa do jeito certo, para o órgão certo, se acharem que devem. Se não, deixa o barco correr. Cada brasileiro é que decide, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela atenção.